Descobri que meu irmão estava roubando fotos íntimas da minha noiva, escrevendo histórias de fantasia sobre eles juntos, e meus pais estão bravos porque não o convidaremos para o nosso casamento. Conheci minha Rachel na primeira semana da faculdade. Fomos o primeiro tudo um do outro, basicamente. Eu até me converti ao judaísmo por causa dela, daí o nome fictício. Não sou muito religioso, mas gostei muito do modo como a família dela era. Minha família era bastante disfuncional, e senti que isso me deu uma boa forma de encarar e viver a vida. Não levamos isso muito a sério. Não seguimos as leis kosher, moramos juntos, etc. Enfim, ela é dolorosamente linda. Ela recebe cantadas todas as vezes que saímos, costumava ser um problema. Eu ficava com ciúmes às vezes, mas superei isso em grande parte. E agora meio que me faz me sentir bem de uma forma que aumenta meu ego. Me faz sentir bem saber que as pessoas a acham atraente. E ela me acha atraente. Há um tempo que não me sinto ameaçado por outro homem. Enfim, estudamos na minha cidade natal. Meu irmão Jim se formou recentemente e pediu para vir morar comigo e minha namorada. Perguntei se minha namorada estava bem com isso. Ela disse que sim, então deixamos ele vir. Meu irmão é diferente de mim, e até do meu irmão mais velho. Ele não praticava nenhum esporte. Eu e meu irmão mais velho jogávamos no time de basquete da faculdade até ele se formar no ano passado. Ele também é mais baixo e um pouco pesado. Eu tenho 1,96 e 81 quilos. Meu irmão tem cerca de 1,75 e 104 quilos. Ele pediu ajuda para perder peso quando se mudou. Honestamente, eu e meu irmão mais velho achamos que ele é fruto de um caso, porque ele também tem a pele muito mais escura que a nossa. Somos todos brancos, mas ele parece italiano, em contraste com nossa ascendência irlandesa. Ele também é um pouco antissocial. Ouve um monte de metal, screamo, etc. E parece não ter muitos amigos. Tudo estava bem até ele nos pegar. Jim se mudou conosco no final de julho. Eu e minha noiva fazemos sexo frequentemente. Antes dele se mudar, era algumas vezes ao dia. Sempre que ele saía para fazer alguma coisa, geralmente aproveitávamos a chance. Fizemos uma coisa estúpida, e estávamos na sala quando ele voltou. Eu tinha esquecido que tinha dado uma chave a ele. Finalmente tinha conseguido fazer uma. Enfim, ele entrou e ficou nos encarando com os olhos mais arregalados que já vi. Minha namorada o percebeu primeiro e surtou. Nos vestimos rapidamente e nos desculpamos com ele. Ele disse que estava tudo bem. Pensando agora, não seria surpreendente se ele nos ouvisse algumas vezes à noite, ou a música que colocávamos quando estávamos juntos. Tenho certeza de que a única razão para um casal tocar um álbum do Weezer à noite é para fazer sexo ao som dele. Enfim, as coisas ficam bem. Uma semana depois, Jim me pergunta sobre como mandar mensagens de cunho sexual para garotas, e se tenho algum conselho para ele. Sempre fui a pessoa a quem ele recorria para todas as questões sobre relacionamentos, sexo. Ele me disse que uma garota estava oferecendo enviar fotos. Eu disse a ele apenas para nunca pedi-las ou pressionar a garota a fazê-lo, para nunca dizer nada muito grosseiro ao elogiá-la e para nunca compartilhá-las. Ele pergunta se eu já mandei mensagens desse tipo, e eu disse que algumas vezes. Agora percebo que isso foi ele apenas me manipulando para responder a uma pergunta para ele. 2 dias depois, ele pede para pegar emprestadas camisinhas. Eu digo que não tenho nenhuma. E ele diz: "Ah, é mesmo. Você não estava usando uma com a Rachel." Isso me assusta. E pergunto se ele estava olhando para meu pênis. E que é estranho ele procurar por algo assim. Ele rapidamente se desculpa. Diz que percebeu quando nós pulamos ao vê-lo, e que não procurou. Eu acreditei nele. Fui comprar algumas para ele na loja. Ele não quis ir comigo porque ficaria parecendo que somos gays. Dei as camisinhas a ele, disse que a única razão para não usar era porque nós dois fizemos testes e estávamos dispostos a lidar com as consequências. E disse a ele que se descobrisse que ele não usasse uma, eu arrebentaria ele. Eu sei, sou um grande hipócrita, mas eu odeio camisinhas. E minha namorada diz que se sente mais próxima de mim sem elas. Este não é o problema. Também me ofereci para levá-lo para tomar a vacina contra HPV. Ele aceitou e fomos fazer isso. 5 dias atrás, perdi meu telefone. Fiquei surtando, revirando o apartamento de cabeça para baixo procurando por ele. Quando entro no quarto do meu irmão, ele pula da cama e esconde algo debaixo da coberta.
Decidindo que ia implicar um pouco com ele para me sentir melhor por ter perdido o telefone, enfio a mão debaixo do cobertor para pegar o que quer que ele estivesse escondendo, e lá está o maldito telefone. Tenho que viajar muito por causa do basquete, e enquanto eu estava fora, Rachel me enviava fotos dela nua e vídeos dela se masturbando. Meu irmão estava enviando esses arquivos por e-mail para si mesmo, assim como algumas fotos dela que não eram tão arriscadas. Furioso, comecei a empurrá-lo, mas me contive antes de fazer algo muito sério. Instantaneamente faço ele vasculhar o quarto, e há um dos sutiãs dela escondido debaixo da cama dele com algumas revistas pornográficas. Então digo a ele para abrir o laptop e esperar na sala enquanto eu olho. Eu queria ter certeza de que apagaria qualquer e todas as fotos da Rachel. Não havia nenhuma que eu pudesse encontrar, então entrei no e-mail dele e apaguei as coisas que ele enviou para si mesmo. Depois, entrei na internet para verificar o histórico, só para garantir. E isso foi o que realmente me chocou profundamente. Ele tinha entrado em algum fórum de namoro, paquera, e pedido conselhos para ficar com a noiva do irmão. Alguns dias depois, ele disse que tinha ficado com ela e estava atualizando regularmente, como uma espécie de pseudo-blog. Ele começou quando se mudou e estava baseando parte disso na vida real. Vou dar alguns exemplos. LOL, ela parece tão infeliz quando está com ele. Eu a comi bem quando ela acabou com um viado. LOL, transando com ela usando as camisinhas que ele me comprou. Deus, os peitos dela ficam ótimos fora disso. Essa incluía uma foto do sutiã que ele roubou. O resto eram imagens do Google, close-ups de sexo. Essas eram baseadas nas coisas que descrevi anteriormente. Naquela manhã, ele prometeu algumas fotos, as que estava roubando do meu telefone. Ele já havia postado fotos dela do Facebook, incluindo uma de biquíni e algumas de um site de uma amiga minha e da minha noiva que faz vestidos e os vende. Ela pediu à minha noiva e algumas outras garotas que conhecíamos para usá-los. Em seu computador, ele também tinha uma carta para ela, pedindo que ela me deixasse e ficasse com ele. Era tão bizarro, e aparentemente ele me odeia. Ele me insultava constantemente, e dizia que ela seria mais feliz com ele, e que ela era a garota mais bonita do mundo para ele. Limpei o disco rígido, para ter certeza de que não havia mais nada dela. Verifiquei o telefone dele, dei a ele $200 caso eu tivesse apagado algo importante com a formatação. Peguei tudo que ele precisaria para a aula e o coloquei para fora. Disse a ele para voltar para casa, que contaria para a Rachel. Mas não diria nada aos nossos pais se ele não fizesse um escândalo por eu tê-lo expulso, e para a mãe vir buscar o resto das coisas dele. Também disse a ele que se não apagasse as coisas, teria que contar para nossa mãe e nosso pai. Verifiquei mais tarde se ele havia apagado, e havia. Contar para a Rachel foi difícil, ela chorou muito, disse que se sentia enojada. Tivemos uma conversa franca, e decidimos que a única forma de nos sentirmos confortáveis com ele de volta em nossas vidas seria se ele persistisse na terapia por um tempo. E enviei uma mensagem de texto a ele dizendo isso. Rachel o bloqueou no telefone, redes sociais, etc. E tornou sua conta do Facebook privada. Ela pareceu muito desconfortável por alguns dias. O primeiro dia foi o pior. Ela estava muito assustada para ficar sozinha. Não percebi isso de imediato, e não pensei muito quando ela disse que queria me ver treinar. Fizemos isso, e quando fui para casa deixá-la para poder ir à escola buscar alguns documentos, ela pediu para vir comigo. Depois disso, eu ia jogar bola com alguns caras, e ela novamente pediu para ir. Percebi o que estava acontecendo. Perguntei por que ela não queria ir para casa. Aparentemente, ela pensou que eu não tinha pegado a chave dele de volta. Eu disse a ela naquela noite, ela deve ter esquecido ou não ouvido, e não se sentia segura. Senti um nó no estômago, ao pensar que meu irmão mais novo poderia deixá-la com medo em sua própria casa. Ela conversou sobre isso com sua terapeuta no dia seguinte, em sua consulta semanal. Ela está voltando ao normal agora, sendo sua doce e divertida personalidade de sempre. Tivemos uma noite de encontro bem legal ontem. Eu, no entanto, ainda me sinto perdido com essa coisa toda. O que faço daqui pra frente? Nossos pais não sabem, mas contei ao meu irmão mais velho para pedir conselhos. Estou tão bravo com isso, e, irracionalmente, estou com ciúmes dele por ter visto. Chegado a vê-la de uma forma que só eu já vi. Sinto que ele roubou isso de mim e dela.
Também me sinto mal pelo que percebo como uma perda de todo o amor por ele. Não sinto mais que me importo com nada a respeito dele. Estou pensando em ir a um terapeuta sobre essas coisas, mas não tenho certeza. Fui a um quando era mais jovem e simplesmente não conseguia me comunicar. Poderia acabar sendo uma perda de tempo, cara. Também não sei como dizer aos meus pais que ele não é bem-vindo ao nosso casamento neste inverno e que não iremos mais aos jantares em família, já que eu disse a ele que não contaria a eles se ele não fizesse um escândalo por eu tê-lo expulso. Eu realmente apreciaria alguns conselhos, perspectivas sobre essa coisa toda. Edição 1. Esqueci de dizer isso, mas tirei prints da tela do blog para me precaver. Se ele mentir para meus pais, tenho provas de tudo. Edição 2. Eu e minha noiva vamos nos encontrar com meus pais hoje à noite para conversar. Obrigado pelos conselhos, levarei todos em consideração. E foi bom desabafar assim. Edição 3. Acabei de acordar. Vou responder algumas perguntas porque está me deixando louco se não responder rápido. Vou atualizar quando tiver tempo também. Atualização. Minha noiva e eu estamos juntos há 3 anos, não 2. Meus pais não virão ao nosso casamento. Rachel e eu fomos encontrar meus pais na casa deles. Jim foi levado para a casa do nosso tio enquanto estávamos lá. Disse a eles que tinha que contar por que Jim não estava mais conosco. Eles me disseram que sabiam e que Jim lhes tinha contado tudo. Quando disseram tudo, fiquei desconfiado no início, mas Jim realmente tinha contado tudo. Eu havia impresso o rascunho do e-mail que ia enviar a eles, e eles confirmaram que ele admitiu tudo. Ele tinha pedido ajuda. Fiquei pasmo. Ele já começou a terapia, vai 2 vezes por semana. Enfim, esse tempo todo eles foram extremamente gentis com a Rachel. Eles se desculparam por ter criado alguém que poderia fazer essas coisas horríveis. Achei que era uma hora tão boa quanto qualquer outra para deixar claro que ele não pode vir ao nosso casamento. Minha mãe instantaneamente começa a surtar com isso. Ela diz como quer toda a família lá, que nos arrependeremos de não tê-lo lá pelo resto de nossas vidas. Digo a ela que ele ainda deixa a Rachel desconfortável, ameaçada até. E minha mãe pergunta se é verdade, e Rachel diz que sim. Eles dizem que não estarão lá sem ele, e que mesmo que ainda nos amem e nos apoiem, também queriam apoiar o Jim. O plano original dos meus pais, em conjunto com o terapeuta do Jim, era que ele nos encontrasse uma vez por mês por 1 hora, se estivéssemos abertos a isso. Digo a eles que isso não vai acontecer. Rachel não estava ok com isso, mas concordei em encontrá-lo sozinho. Rachel disse que estava tudo bem. Quando cheguei em casa, confirmei com ela. Enviei uma mensagem ao Jim, estabelecendo algumas regras básicas. 1. Nós nos encontraríamos em um lugar público. 2. Se ele dissesse algo inadequado, eu iria embora. 3. Sem mentiras. 4. Absolutamente nenhum contato com a Rachel. Também disse a ele que só daria mais uma chance a ele. Que ele honestamente perdeu meu amor e teria que trabalhar para recuperá-lo. Que ele provavelmente nunca teria uma conversa real com a Rachel de novo. Que eu nunca esqueceria o que ele fez, mas talvez pudesse superar, e que não havia garantias. Ele me enviou uma mensagem dizendo: entendo, sinto muito. Meus pais queriam que eu conversasse com ele neste domingo, que também é meu aniversário. Disse a eles que não estava preparado para fazer isso, ainda estou muito bravo, e que não começaria a vê-lo mensalmente até o ano que vem, depois do casamento. Não sei se espero que ele esteja genuinamente tentando ser uma pessoa melhor. Não estou contando com isso. Pelo menos dessa forma, se ele estragar tudo, meus pais não terão uma desculpa para escolhê-lo em vez de mim. Além disso, se ele estragar tudo antes do próximo ano, saberei que ele não foi sincero. Quando voltamos para casa, perguntei à minha noiva se ela estava de acordo com esse plano de ação, e ela disse que gostou. Perguntei mais uma vez se ela queria envolver as autoridades, mas ela disse que não queria. Ela tem sido firme sobre isso o tempo todo. Ela ficou um pouco chateada com meus pais não irem, mas a acalmei e fomos dormir. Sinto-me ótimo agora, sabendo o que vai acontecer. Acho que não estou tão chateado com meus pais não irem. Eles me disseram que ainda me amam e nosso casamento será bem pequeno e íntimo. Meu irmão mais velho está voltando ao país para isso. Isso é tudo com que realmente me importo,
E ele disse que estará lá não importa o quê. Na verdade, vamos passar um ano com ele no exterior depois de nos formarmos. Não vamos fazer uma lua de mel tradicional. Quanto aos conselhos sobre mensagens de cunho sexual que surgiram nos comentários, Rachel e eu tivemos nossa primeira conversa real sobre isso. Baixamos o Keep Safe. Também decidimos ir a Best Buy hoje à noite e comprar uma filmadora. Então, obrigado por isso. Provavelmente não teria acontecido se não tivéssemos tido essa conversa. Só quero agradecer a todos que me deram conselhos. Realmente levei tudo em consideração. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.